Atualmente, o Batman é um dos personagens mais populares dos quadrinhos da DC Comics, sendo um fenômeno em outras mídias, especialmente no cinema. Uma parte importante do cânone do Cavaleiro das Trevas é seu parceiro de combate ao crime, o Robin, personagem que completou 84 anos de publicação em 2024. Neste vídeo, iremos detalhar a trajetória cronológica e editorial do Menino Prodígio original, Dick Grayson. É preciso esclarecer aos novatos que Robin é uma alcunha usada por algumas pessoas com o passar do tempo que, na cronologia padrão do Batman nas HQs, já foi ocupado por vários personagens. Dick Grayson foi o primeiro e o mais clássico, o mais conhecido e o que ficou mais tempo como Robin, pelo menos em termos editoriais. Vamos conhecer mais da história do primeiro dos parceiros mirins dos quadrinhos e um dos mais populares personagens da DC Comics. Por isso, vista sua máscara, ponha sua capa amarela e venha conosco nessa aventura octogenária. Em suas primeiras aventuras, Batman era uma criatura violenta, assustadora e solitária. E apesar do sucesso, deixava uma nota de preocupação em seus editores, que pensavam nas HQs como um produto voltado às crianças. E o tom do Cavaleiro das Trevas era obviamente bastante distinto das aventuras heróicas, brilhantes e motivadoras dos outros heróis. Mas ele vendia bem, e as coisas seguiram por um tempo. A ideia do Robin surgiu como um artifício para que o Batman não ficasse sempre sozinho e tivesse alguém para conversar. O fato do novo parceiro do Batman ser um pré-adolescente com quem os jovens leitores pudessem se identificar de modo mais direto foi uma grande sacada. Em Detective Comics 38, de abril de 1940, temos a estreia de Robin. Na trama, vemos sua origem. Dick Grayson é um habilidoso acrobata no Circo Haley, cujos pais John e Mary, os trapezistas Grayson voadores, são assassinados a mando de um chefão criminoso chamado Zuko, porque o circo se recusou a pagar por proteção. Bruce Wayne presencia o acidente e leva o jovem Dick consigo e revela sua identidade de Batman para ele, se dispondo a treiná-lo como um combatente do crime. O cruzado encapuzado o alerta para ter cuidado, já que Zuko manda na cidade e informa ao jovem que os pais dele também foram mortos em um crime, o que cria uma ligação imediata entre os dois. Dick pede para ser treinado e, apesar de alguma hesitação, Batman concorda. A história sugere um intenso e longo período de treinamento, mas antes disso, Batman submete Dick a um juramento. Juramento esse que diz: jure que nós dois iremos combater juntos o crime e a corrupção, e nunca sair do caminho do bem. Após algum tempo, a dupla dinâmica sai em busca da quadrilha de Zuko, que agora tenta sabotar a construção de um edifício. Alguns capangas são mortos no confronto, mas Zuko é preso pelo assassinato e Dick jura que será o parceiro de combate ao crime do Batman. Sem dúvidas, a presença de um pré-adolescente nas aventuras sombrias do Cavaleiro das Trevas ajudaram a aumentar as vendas, porque era um movimento pioneiro. Dick Grayson parecia ter uns 12 anos de idade, exatamente a idade de uma boa parte dos leitores de histórias em quadrinhos dos Estados Unidos na época. E as vendas do Batman simplesmente explodiram depois de sua introdução. Como dito anteriormente, as histórias originais do Batman eram extremamente violentas e sombrias, marcadas por criminosos malignos e macabros, banhos de sangue e mortes. Os editores da DC queriam que o personagem se tornasse mais brando para não enfrentarem problemas com as autoridades, pois em 1940, movimentos organizados se colocavam contra a violência extrema das HQs. Porém, a amenização das histórias do Batman não chegou com o Robin em sua estreia, quando a dupla dinâmica enfrenta a gangue de Zuko em um prédio em construção. E o Menino Prodígio simplesmente derruba dois bandidos lá de cima sem pestanejar. Mas gradualmente, os escritores e desenhistas foram pressionados a diminuir a violência e tornar as histórias do Batman mais família, e isso foi acontecendo aos poucos. Em 1964, tiveram a ideia de promover uma Liga da Justiça Juvenil com os parceiros mirins. Assim, a revista The Brave and the Bold 54 trouxe uma história de teste em que Robin, Aqualad e Kid Flash se unem contra o vilão Mr. Twist. A edição foi bem recebida pelos leitores e os editores decidiram dar um passo adiante. Com a adesão da Moça Maravilha, o grupo foi oficialmente batizado e constituído como os Jovens Titãs.
A revista The Brave and the Bold, 85, de 1988, deu início a uma das melhores fases do Batman. O sucesso dessa abordagem mais adulta, séria e sombria cativou os leitores, e assim, uma pequena revolução no Homem-Morcego se iniciou no fim de 1969. Mas uma das consequências disso foi o fim da dupla dinâmica em sua abordagem clássica. Para manter o caráter sombrio e também solitário do Batman, o Robin foi afastado das histórias. Batman 217, de dezembro de 1969, mostra Dick Grayson terminando o ensino médio e com alguns problemas na relação com Bruce Wayne. Então, Dick prefere deixar a Batcaverna para trás e vai cursar a Universidade de Hudson, na fictícia cidade de New Carthage, que fica ao norte de Nova York. Enquanto Bruce deixa a mansão e vai viver na cobertura da Torre Wayne e cria lá uma versão compacta da Batcaverna. A despedida oficial da dupla dinâmica é mostrada em Detective Comics 393, de novembro de 1969, na qual mostram Bruce, Alfred e Dick viajando para uma casa na praia como um tipo de despedida. Mas claro, envolvem-se numa investigação de assassinato em série, sabendo que aquela é a última vez que Batman e Robin atuam juntos. Além de uma vida pessoal separada do Batman, as histórias solo de Robin começaram a desenvolver um estreitamento na relação entre ele e a Batgirl, começando em Detective Comics 400, de junho de 1970, na qual mostram Barbara Gordon indo à Universidade de Hudson entregar livros raros de Edgar Allan Poe para um festival e se envolvendo na investigação de um crime com o Robin. Em outubro de 1975, chegou Batman Família 0 a 1, cuja atração principal era uma aventura com a dupla Robin e Batgirl. A trama desenvolvia uma ligação mais forte entre o duo e, claro, se tratando de dois jovens combatentes do crime, um clima de romance foi logo estabelecido. Dando continuidade ao fim das histórias solo do Robin publicadas em Batman Família e depois em Detective Comics, a comemorativa Batman 330, de dezembro de 1980, trazia a ruptura final entre Batman e Robin. Robin volta a Gotham City depois de ter abandonado a universidade apenas para enfrentar uma grande onda de crimes, já que um chefão do crime condenado à morte oferece uma recompensa de $1 milhão a quem matar Batman e Robin. A saída da Universidade de Hudson e sua ruptura gradual com o Batman era apenas a deixa para um novo momento na vida de Dick Grayson. A reformulação de seu antigo grupo, agora os Novos Titãs, era a tentativa de oxigenar a DC Comics com coisa nova em vista da persistente crise que a editora vivia. Novos Titãs era uma revista jovem, dinâmica e ousada e deu super certo. Os Novos Titãs não foi apenas um grande sucesso, mas se tornou a revista mais vendida da DC Comics na primeira metade dos anos 80. Nas tramas, vemos Dick procurando seu próprio espaço ao mesmo tempo em que se dá conta de seu amadurecimento. Afinal, ele é representado como alguém entre 19 ou 20 anos de idade. Também é ressaltada a grande capacidade dele como líder dos Novos Titãs e o protagonista absoluto do título em uma sequência de histórias que marcou profundamente aquela geração e constitui um dos grandes momentos da editora nas últimas décadas. Dick Grayson teve uma vida amorosa cheia de complexidade ao longo das décadas. Seus relacionamentos amorosos refletem seu crescimento como personagem, desde seu tempo como parceiro de Batman até sua transição para a Asa Noturna. Um dos relacionamentos mais emblemáticos de Dick Grayson é com Barbara Gordon. Como Batgirl, Barbara e Dick tiveram uma conexão forte desde seus dias como vigilantes em Gotham. Mais tarde, quando Barbara se torna a Oráculo após ficar paraplégica, a ligação entre os dois se aprofunda, embora o relacionamento passe por altos e baixos. Eles têm uma química evidente, e em várias realidades e histórias alternativas, são mostrados como casados ou com um futuro juntos. Porém, devido às suas obrigações como heróis, o relacionamento frequentemente enfrenta desafios. Outro romance icônico de Dick foi com Estelar. Eles se conheceram enquanto faziam parte dos Novos Titãs. O relacionamento entre Dick e Estelar foi intenso, e por um tempo eles foram um dos casais mais famosos do grupo. Em algumas histórias, chegaram a ficar noivos, mas nunca se casaram oficialmente. O relacionamento deles é muitas vezes visto como uma paixão intensa, mas complicada pela natureza alienígena de Estelar
e as responsabilidades de ambos como heróis. Dick também teve um relacionamento com Helena Bertinelli, a caçadora. Eles trabalharam juntos em várias ocasiões, e em algumas histórias houve uma atração física que resultou em um breve romance. No entanto, esse relacionamento sempre foi complicado devido à diferença em suas abordagens para combater o crime, com Helena sendo muito mais brutal em suas táticas do que Dick. Em uma fase mais recente dos quadrinhos, Dick tem um relacionamento com Shawn Tsang, uma ex-vilã reformada. Essa relação é uma das mais estáveis e maduras de Dick, explorando seu desejo de ter uma vida mais equilibrada fora da luta contra o crime. Eles passam por desafios emocionais e consideram até ter filhos, mas o relacionamento termina após complicações e reviravoltas na trama. Esses relacionamentos mostram o lado humano e emocional de Dick Grayson, que equilibra sua vida como vigilante com sua busca por conexões emocionais significativas. Apesar de estar nos Novos Titãs e, em geral, afastado e com as relações estremecidas com o Batman, Robin ainda continuou aparecendo de vez em quando. Nesse ponto, como homem formado, Dick Grayson abandona a alcunha de Robin para se tornar o Asa Noturna, mas essa é uma história para outro vídeo.